é uma perspectiva católica sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Esse é um tema que me fascina. Por quê? 5 solas, né, do latim, eu não sou especialista em latim, não sei nada de latim, mas eu sei que em latim sola significa somente. E os 5 solas são um conjunto fundamental de princípios considerado como centrais na doutrina da salvação e ensinados por todos os ramos do protestantismo. Todos os ramos do protestantismo, em algum grau, concorda com os 5 solas. Né? Quais são esses 5 solas? Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras, e soli Deo glória, glória somente a Deus. E quando a gente olha para esses 5 solas, né, somente a fé, somente a Escritura, eu penso assim, como que um movimento protestante, que eu me refiro, como que um movimento que nasceu apontando para a graça de Deus, sola gratia, para a supremacia das Escrituras, sola Escritura, Escrituras que foram escritas e compiladas pela Santa Igreja, que aponta para a obra de Cristo, solus Christus, foi tão combatido pela Santa Igreja. Eu vou repetir a pergunta. Como que um movimento que aponta para a graça, para Cristo, para a Escritura, foi tão combatido pela Santa Igreja? 2 opções, 2 respostas. Primeira resposta, a Igreja Católica é malvada, é corrupta e quer manter os seus filhos nas trevas. Essa é uma resposta que dão. Mas tem uma outra resposta também. Existem erros terríveis e fundamentais nos postulados do protestantismo, conforme o protestantismo entende esses postulados. Eu fico com a segunda opção. Eu fico com a segunda opção. Existem erros terríveis e fundamentais nos postulados do protestantismo, conforme compreendidos pelo protestantismo. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. A narrativa é envolvente. Não temos como negar. A narrativa é envolvente. Qual que é a narrativa? A narrativa é em contraponto ao ensino católico, em contraponto ao ensino semi-pelagiano. Eu já vi um pastor dizendo isso sobre o nosso ensino semi-pelagiano da Igreja Católica. Nós somos salvos somente pela graça, por meio somente da fé, somente em Cristo, de acordo somente com as Escrituras, para a glória de Deus somente. Então, esse não tem como negar que se um católico incauto, um católico que não estuda a sua fé, um católico que talvez seja o que a gente brinca, né, católico de IBGE, se depara com um protestante falando assim, a gente é salvo só pela graça, só pela fé, somente por Cristo, e isso nos ensina somente a Bíblia, diferente da sua religião, que é semi-pelagiana. É um discurso maravilhoso, é um discurso envolvente. Ainda só para terminar a minha introdução aqui, deixar claro para o pessoal que esses 5 solas, eles nunca foram sistematicamente articulados no período da Reforma Protestante e nem no período imediatamente pós-Reforma. Tá? O Philippe Melanchthon, né, que foi aquele fiel escudeiro, né, por assim dizer, sem nenhum desrespeito, mas fiel escudeiro de Lutero, ele escreveu, né, somente, como é que é? Desculpem o meu latim, gente. Sola gratia justificamos et sola fide justificamur. Somente a graça justifica e somente pela fé somos justificados. Mas todos esses 5 solas, eles aparecem nos escritos dos reformadores, mas eles não foram catalogados. Eles foram catalogados bem mais recentemente, historicamente falando. Tá? É que os 5 solas do protestantismo, vamos lá, gente, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura e soli Deo glória. A minha tese
é que os 5 solas, atenção, corretamente compreendidos, se eu estivesse digitando, eu ia escrever em caixa alta e negrito, corretamente compreendidos, são plenamente católicos. Entenderam? Os 5 solas corretamente compreendidos são nossos, são católicos, e é sobre isso que eu vou conversar nessa noite com vocês. Então vai funcionar assim, para cada sola, eu vou falar qual que é o sola, eu vou falar qual que é o espantalho que apanha, porque aqui a Igreja Católica não está preocupada com isso, mas existe um espantalho que apanha. Eu vou falar qual que é o erro do protestantismo nesse espantalho e vou trabalhar a perspectiva católica. Então, essas 4 coisas para ficar bem didático, tá? O sola, o espantalho, o erro e a perspectiva católica. O primeiro sola que eu vou trabalhar, então, é o sola gratia, somente a graça. Qual o espantalho que apanha aqui? O espantalho dos méritos. Quando o protestantismo diz que é somente a graça, ele vai dizer assim, diferente do catolicismo que ensina que você é salvo pelos seus méritos. Diferente do catolicismo que ensina que você é salvo por aquilo que você conquistou o direito da salvação. Então isso é um espantalho, isso é uma grande bobagem, a gente vai ver por quê. E qual que é o erro? O erro protestante aqui, o principal erro, quando se fala de sola gratia, é que o protestantismo ensina uma justificação extrínseca. Vou citar Lutero aqui. Lutero disse que a graça de Deus nos envolve como um manto, mas nos deixa exatamente como somos. Em contrapartida a isso, a essa justificação extrínseca, a essa justiça meramente imputada, né, nós continuamos o mesmo, mas Deus imputa sobre nós uma justiça sem nos mudar. Nós não podemos crer nisso. Nós cremos que a justiça de Deus não é simplesmente imputada sobre nós, mas ela é infusa em nós. Ela nos transforma completamente. Eu vou citar um trecho de um livro que assim, me abençoou demais nessa jornada, que é esse livro aqui, do padre Louis Boyer. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Louis Boyer, O Espírito e as Formas do Protestantismo. O padre Louis Boyer foi pastor protestante, então ele sabe do que está falando, pastor luterano, se tornou padre, escreveu esse livro maravilhoso, e olha o que ele diz aqui. Justificação extrínseca, ou seja, a justificação independente de qualquer mudança interior, de qualquer nova capacidade dada ao homem para fazer atos prazerosos a Deus, está tão distante da teologia paulina que é completamente irreconciliável com o corpo dos seus ensinamentos. Então, a gente precisa entender que a graça que nos envolve como um manto, mas nos deixa como somos, essa justiça imputada que não nos transforma, não é absolutamente bíblico. E qual que é, então, a perspectiva católica? Vamos lá. Eu vou trabalhar com um livro aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu recomendo, tá? Um livro amarelinho, você acha em qualquer boa livraria católica, e se você não achar esse livro, você pode acessá-lo gratuitamente na internet. Mas vamos ver o que esse livro maravilhoso, Catecismo da Igreja Católica, fala sobre graça. Por exemplo, eu vou ler o parágrafo 1996, e eu tenho certeza que se algum protestante está nos assistindo, ele não vai ter dificuldade nenhuma em concordar com isso. Olha só o que diz o parágrafo 1996 do Catecismo. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder o seu convite. Nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos,
participantes da natureza divina da vida eterna. Também posso citar o parágrafo 1998. Essa vocação para a vida eterna é sobrenatural. Atenção, depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. E olha só que interessante o parágrafo 2001. A preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Isso é fantástico, né? A preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Então, o catecismo nos deixa bem claro que a nossa justificativa vem da graça, que a graça é um favor gratuito de Deus, que a vocação da vida eterna é sobrenatural, porque só Deus pode tomar a iniciativa de nos salvar. Enfim, eu tenho certeza que nenhum protestante tem nenhuma dificuldade de concordar com essa afirmação. Porém, a Bíblia fala em mérito. E aqui a gente tem um problema. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. É Deus que decide nos salvar, é Deus que decide vir ao nosso encontro. Nós lemos no catecismo, é Ele que toma a iniciativa. Mas a Bíblia também fala em mérito. E aí a gente entra num problema, porque a gente tem que ou equacionar isso, e a Santa Igreja muito bem equaciona isso, ou a gente ignora aquelas passagens que falam sobre mérito. Ah, Eduardo, onde que a Bíblia fala sobre mérito? Tá maluco? Mateus 6, capítulo 6, de 2 a 6. Quando orardes, entra no seu quarto, e o seu pai que te vê no oculto te recompensará. Quando deres esmola, que não faça diante dos homens, não toque trombetas, e o seu pai que veio oculto te recompensará. Quando orardes, entra no teu quarto. Quando jejuardes, lave o rosto, e o teu pai te recompensará. Mateus 25, a partir do versículo 34, porque eu preciso citar a Bíblia, a nossa conversa aqui vai ser permeada pelas Escrituras. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos, entrai no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste. Então percebam, queridos, que a Bíblia fala em mérito. Só que nós somos salvos pela graça, a gente já viu aqui no Catecismo e nas Escrituras. Como solucionar isso? Como equacionar isso? O Catecismo não nos deixa órfãos. Olha que texto maravilhoso no parágrafo 2007 do Catecismo. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há nenhum mérito da parte do homem. Entre Deus e nós a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é nosso Criador. Então, o catecismo já dá uma voadora nas costas. Não existe mérito da nossa parte, mas, parágrafo 2008, o mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar. O livre agir do homem vem em segundo lugar. E no parágrafo 2006, a gente tem uma citação de Santo Agostinho, que eu acho fantástica, que diz o seguinte: na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Coroando os seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Quando Deus coroa os nossos méritos, Ele está coroando justamente aquilo que Ele mesmo nos deu. De modo que os nossos méritos nada mais são do que a participação nos méritos de Cristo.
a participação nos méritos de Cristo. Isso é algo muito difícil para um protestante a compreender. E quando eu falo protestante, eu não quero dizer nenhum tipo de ofensa, gente. Eu quero dizer assim, para mim era muito difícil entender. Era muito difícil para mim entender. Então, assim, a graça que é iniciada por Deus, que é o favor gratuito de Deus, não significa dizer que Deus não nos convida a participarmos, pela graça dele, nos méritos de Cristo. Segunda sola que eu vou tratar é o sola fide, tá? Somente a fé. Eu já deixei claro, então, que, corretamente compreendido, o católico não tem problema nenhum em afirmar sola gratia. Nós somos salvos somente pela graça, corretamente compreendido. E agora a gente chega no sola fide. E aqui, quando a gente fala de sola fide, se a graça é a fonte da nossa salvação, a gente tem agora algo que seria o caminho pelo qual a gente é salvo. Qual que é o espantalho que os protestantes batem quando afirmam sola fide? O espantalho das obras. O espantalho das obras. A gente defende que somos salvos somente pela fé. Já vocês, católicos, semi-pelagianos, sinergistas, vocês acreditam que vocês são salvos por serem bonzinhos, por fazerem boas obras. Só que o profeta Isaías disse que as vossas obras de justiça são como trapos imundos perante mim. Então, esse negócio é uma grande besteira. Bate nas obras como se o católico fosse um cara que acreditasse que o sujeito, por ser bonzinho, ele vai chegar no céu e vai colocar diante de Deus as obras dele. Tá? Isso não é verdade, a gente vai ver o que as Escrituras dizem sobre isso, mas antes eu vou tratar do erro protestante. Qual que é o erro protestante ao afirmar sola fide? O erro protestante, queridos, e de novo, tá, para quem é protestante está nos assistindo, eu falo isso com todo respeito, com todo carinho, com espírito fraterno, com espírito de debate de ideias, mas o erro protestante é que a fé protestante é uma fé fiduciária, é uma fé fideísta, é uma fé na fé, é uma fé meramente intelectual, é um mero assentimento a alguma verdade. Né? Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, ponto. E por ter essa confiança, essa fé fiduciária, essa fé fideísta, eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Esse é o primeiro erro, tá? É o primeiro dos erros. O segundo erro, eu vou tratar mais à frente, é que o próprio apóstolo Paulo, porque quando a gente fala de somente a fé, a gente apela tanto para São Paulo, né? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então a gente apela tanto para Paulo, mas Paulo, em 1 Coríntios 13, diz: se eu tiver fé, capaz de mover uma montanha, e não tiver caridade, isso não vale de absolutamente nada. Absolutamente nada. E um terceiro equívoco na teologia protestante é não entender que a própria fé já é uma obra. Olha que interessante. Esta é a obra de Deus, crer naquele que ele enviou. O próprio Senhor Jesus falou isso. Né? Certa vez eu conversava com um queridíssimo amigo, que é pastor, e ele falou assim: não, Eduardo, você tem que entender que as obras são evidências da salvação. Eu falei: e a fé não são? E a fé não é? Desculpa, a fé não é? A fé é o quê? Também a gente pode entender como evidência da salvação. Vamos então agora ver a perspectiva católica e o que as Escrituras nos dizem a respeito do sola fide. Por que eu posso crer no sola fide corretamente compreendido? Eu vou sempre falar isso, gente. Eduardo, está repetitivo. Não tem problema, eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque tem que ser corretamente compreendido, senão a gente vai acreditar em besteira. Tá? O que eu quero dizer com corretamente compreendido?
Ninguém, Bom, deixa eu ler o catecismo que é melhor. Parágrafo 161. Parágrafo 161 do catecismo. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Vou ler de novo. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Parágrafo 162. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Parágrafo 153. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Infundida por Ele. E a citação do parágrafo 155 que eu quero fazer, a citação de Santo Tomás de Aquino. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Olha que coisa fantástica. Crer é um ato da inteligência que concorda com a verdade divina, mas ele é amando da vontade movida por Deus através da graça. Eu não creio que nenhum protestante teria problema com essas definições do catecismo acerca de fé. Então eu posso dizer sola fide, desde que eu entenda o que é esse sola fide. Então vamos entender. Qual que é um dos principais versículos bíblicos que os protestantes usam para dizer que a gente não precisa de obras nesse processo, que as obras são meramente um acessório? Romanos, capítulo 3, versículo 28. Deixa eu abrir o meu logos aqui, se tiver algum pastor assistindo, isso é piada interna, tá? Deixa eu abrir o meu logos. Olha só o que diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Dois problemas aqui. Primeiro, Paulo não fala fé somente. Paulo fala fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Segundo problema, independente das obras da lei. Que obras da lei são essas? Versículo 29, que é o seguinte, nos explica: é porventura Deus somente dos judeus? Então, o que são essas obras da lei que Paulo está falando? Paulo está se referindo àquelas obras da lei cerimonial judaica. A igreja sempre entendeu assim, e hoje os scholars, né, os acadêmicos mais avançados em exegese paulina, inclusive protestantes, nos deixam claro que é disso que Paulo está falando. Que tipo de lei cerimonial é essa, Eduardo? Guardar o sábado, se circuncidar, leis dietéticas, não pode comer, deixa eu deixar vocês aqui com água na boca, toucinho, torresmo, feijoada, presunto, não pode comer nada disso. Não, Paulo está dizendo, não é por você comer torresmo que você vai deixar de ser salvo. Não é por você comer presunto que você vai deixar de ser salvo. O que Paulo está apontando, gente? O caráter universal da salvação. Universal, não estou dizendo que eu não creio no universalismo, não, tá? Todo mundo vai ser salvo. Universal, que eu digo, é uma salvação para a gente de toda língua, povo, tribo e nação. O caráter universal da salvação que vem dos judeus, mas não para nos judeus. Agora, Eduardo, a expressão fé somente está na Bíblia? Está na Bíblia, gente. Eu preciso admitir que a expressão sola fide, a expressão fé somente, está na Bíblia. E eu vou ler para vocês aonde que é o único versículo das Escrituras que a expressão fé somente aparece. Tiago, capítulo 2, versículos 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. A única vez que a expressão sola fide aparece na Bíblia
É para dizer, estou gritando aqui, minha filha vai acordar. É para dizer que não é por fé somente. Eduardo, Gente, que loucura! Que loucura! Eduardo, é Oi, interessante pode que tem falar. gente, interessante que tem gente que fala que é a carta de palha, né? Merecia ser Não, jogada fora. Lutero disse isso. É Lutero disse que interessante. Tiago é a epístola de palha. Né? Então, assim, o que as escrituras falam sobre isso? Por exemplo, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7. A vida eterna aos que fizeram o bem. E versículo 8. Mas a ira e a indignação aos que desobedecem à verdade. Então, nós percebemos que existem muitos versículos que apontam para o fato de que aquilo que a gente faz é importante. Então, como que a gente equaciona essas duas coisas? Gálatas 5, 6. A carta de Paulo aos Gálatas, gente, é muito importante, porque na carta de Paulo aos Gálatas, ele deixa claro que quando ele fala que ninguém é salvo pelas obras da lei, ele está se referindo às regras judaicas, às leis cerimoniais do judaísmo. Porque na Galácia, nas igrejas da Galácia, existiam alguns judaizantes que diziam que aquela turma só seria salva se elas se circuncidassem, se elas se submetessem ao ritual judaico de circuncisão. E Paulo manda uma carta para eles indignado. A carta de Paulo aos Gálatas é uma das mais bravas deles. E olha só o que ele diz no capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Eduardo, a gente pode crer no sola fide? Pode. Na fé, que não é uma fé fideísta, não é uma fé fiduciária, mas é uma fé que atua pelo amor. É uma fé formada pela caridade. Um outro versículo que eu ouso citar é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Gente, a live vai ficar salva, então você não precisa anotar agora não, depois você pode entrar e pegar essas referências. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que interessante, Paulo está falando sobre a ressurreição da carne, e ele diz que no juízo final receberemos o bem ou o mal, de acordo com aquilo que a gente fez. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, completa para mim esse versículo, Daniel, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... Esse é o que me ama. Jesus, o nosso Senhor Jesus, falando que ter fé significa obedecer. Gente, para a gente encerrar esse negócio do sola fide, quando, por exemplo, né, depois do discurso de Pedro, em Atos 2, a turma, os judeus ficaram desesperados, o que faremos? Aí Pedro diz, se arrependam e sejam batizados. Olha que interessante. Pedro não disse assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em outra circunstância, Paulo falou isso. Mas aqui Pedro diz, se arrependam e sejam batizados. Porque a fé já era pressuposta naquela situação. Fé, guardem uma coisa, gente, fé não é sentimento. Fé é atitude. Fé não é sentimento. Fé é atitude. O sujeito que diz que tem fé, mas essa fé não transborda em amor, não é uma fé que significa obediência, essa fé não vale de absolutamente nada. Solos
Christus, solos Christus. Por que que esse é o meu favorito, gente? Porque somente Cristo. Quem em sã consciência vai negar isso? Quem em sã consciência vai dizer que é somente Cristo? Porém, a gente ouve, né? Qual que é o espantalho? Qual que é o espantalho que a gente apanha, né? Qual o espantalho que apanha? A Igreja Católica ensina que existem outros mediadores. Esse é o espantalho. Então, vocês não creem nos solos Cristos. Vocês creem que existem outros mediadores. Isso não é verdade, tá? Nós não cremos que existem outros mediadores, assim como Cristo é nosso mediador. Porém, qual que é o grande erro do protestantismo nesse tema? Principalmente dois, e assim, são erros gravíssimos que eu não vou ter nem tempo de arranhar a superfície desses erros, mas eu deixo aí para a pesquisa dos irmãos. Primeiro erro, dissociação de Cristo da igreja. Você não pode dissociar Cristo da igreja. Quando você diz assim, é somente Cristo, não, mas pera lá, mas Cristo, ele está numa união com a sua igreja, e essa união é verdadeira, essa união é real. E o segundo erro, eu chamo de docetismo eclesiológico. Para deixar claro, o que é docetismo, gente? Docetismo é uma heresia do segundo século, e o docetismo, ele ensinava que Jesus não se encarnou de fato. Dokel, em grego, significa parecer. Então, o docetismo dizia que Cristo se parecia com homem, mas, de fato, ele não era homem encarnado. E o que eu chamo de docetismo eclesiológico? Eu chamo de docetismo eclesiológico a eclesiologia protestante. Por quê? Porque se você pergunta para um protestante onde está a igreja, ele não sabe te mostrar. A igreja, do ponto de vista protestante, é algo invisível apenas. Não, a igreja é a comunhão de todos os eleitos, é a reunião de todos aqueles que creem em Cristo. Tá, mas cadê a igreja? Me mostra. Quem é a igreja? Isso é importantíssimo, por exemplo, porque João Calvino disse, olha só, João Calvino disse que uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina eclesiástica. Ok, mas se você não sabe qual é a verdadeira igreja, como que você vai disciplinar alguém? Porque você disciplina um sujeito na presbiteriana, ele vai para a quadrangular. Aí você disciplina ele na quadrangular, ele vai para a batista. Você disciplina ele na batista, ele vai para a metodista. E não me digam que isso não acontece, porque isso acontece sim. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, é necessário saber qual é a igreja de Jesus para que uma das marcas da verdadeira igreja seja estabelecida. Então, vamos entender o ensino católico sobre os solos Cristos. Tá? Primeiro, Atos 4:12. Atos 4:12. Gente, Atos 4:12 é minha senha. Eu não vou falar do quê. Não vou falar se é do Instagram, se é do e-mail, mas Atos 4:12 é minha senha, sabia disso? A minha senha é Atos 4:12. O que está lá em Atos 4:12? Vamos lá, não há salvação em nenhum outro. Deixa eu abrir o meu logos aqui para eu não citar errado. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos 4:12. Não há outro nome. Não há outro nome. A Igreja Católica afirma, reafirma, defende isso. Um outro versículo que a gente ouve muito nesse assunto é 1 Timóteo 2:5. Porque só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então isso é claro, isso é líquido, isso é certo, só há um mediador. E o catecismo, ele vai nos ensinar Bom, depois eu vou falar o que o catecismo vai dizer aqui. Mas eu quero deixar claro, gente, que só Jesus morreu na cruz.
Só Jesus na cruz oferece um sacrifício de amor ao Pai pela remissão dos nossos pecados. Jesus é o único mediador. Não há outro nome dado entre os homens. Não há outro mediador. Eu sei o que vocês estão pensando. Principalmente se você não é católico. Ah, não, mas você ensina que tem outros mediadores sim, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Parágrafo 795 do Catecismo. Cristo e a Igreja formam o Christus totus, ou seja, o Cristo total. A Igreja é una com Cristo. Cristo e a Igreja estão tão intimamente ligados que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, diz que a Igreja é a plenitude de Cristo. De modo que, sim, só Jesus morreu na cruz, mas a Igreja é chamada a participar dessa missão redentora. Quando você, evangélico, prega o evangelho para o seu amigo da escola, para o seu colega de trabalho, você está sendo um mediador, com M minúsculo, tá? Com M minúsculo. Mediador com M maiúsculo só existe um. Mas você, quando prega o evangelho, você está sendo um mediador. Cristo não é uma cabeça flutuante. Cristo é cabeça e corpo. Cabeça e corpo. Quando Cristo aparece para São Paulo na estrada de Damasco, ele diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo poderia muito bem responder assim, imagina, não estou te perseguindo não, estou perseguindo a igreja. Mas olha só que interessante, ao perseguir a igreja, Saulo está perseguindo Cristo, porque a igreja está misticamente unida a Cristo, de tal modo que essa separação é bizarra, desculpem o termo, mas é bizarra. Existe um outro versículo muito forte nesse sentido, que é Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. São Paulo falando, me regozijo nos meus sofrimentos por vocês e completo na minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja, que é o seu corpo. Gente, olha que loucura que Paulo está dizendo. Na cabeça de um protestante, esse versículo aqui não entra. Completo na minha carne o que falta dos sofrimentos de Cristo. Falta alguma coisa? Será que falta alguma coisa nos sofrimentos de Cristo? Deixa eu explicar para vocês o que Paulo quer dizer com completo aquilo que falta nos sofrimentos de Cristo. A paixão de Cristo foi cabal. O que Cristo fez na cruz foi definitivo. Existe um padre chamado Felipe de La Trinité, que ele fala uma coisa muito interessante. O valor de um sacrifício está diretamente ligado com o valor do amor. De modo que Cristo amou tanto que uma gripe de Cristo já seria o suficiente para nos salvar. Uma unha encravada de Cristo já seria o suficiente para nos salvar, porque ele nos amou muito. Mas Cristo não entrega em sacrifício de amor ao Pai nem uma gripe e nem uma unha encravada. Ele se entrega como uma oblação, como um sacrifício a Deus, de modo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu e você somos chamados por Cristo a participarmos da sua paixão. A participarmos da sua paixão. E nesse sentido, nós recebemos o encargo do Senhor de sermos mediadores, de novo, M minúsculo. Só Jesus morreu na cruz, mas sermos mediadores à medida que nós somos um holocausto vivo em favor das nações. A igreja foi chamada para ser um holocausto vivo em favor das nações. Mas e a intercessão dos santos? Você reza para santo, isso está errado, porque só Jesus é mediador. Bom, vamos lá. Pedir para alguém rezar por você não é errado, porque você pede para o seu amigo rezar por você. Né? Você pede para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu pastor rezar por você. Então você não tem problema nenhum com a intercessão de ninguém.
Porque você pede para que outros intercedam por você. Aí você vai dizer assim, Eduardo, mas meus amigos estão vivos, os santos estão mortos. Não, não estão. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus diz que Abraão está vivo porque Deus é Deus de vivo e não de mortos. Nem a morte nos separará do amor de Cristo. Paulo diz aos Filipenses, melhor é partir e estar com Cristo. E a gente tem um versículo muito interessante em Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8. Os 24 anciãos aqui é uma alusão clara aos 12 patriarcas de Israel e aos 12 apóstolos. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. E o que estava dentro da taça, gente? Cheias de incenso, que são as orações dos santos. Gente, isso é fantástico. Eu não sei como que eu nunca tinha lido isso na minha vida antes de me tornar católico. Os santos nos céus oferecem a Deus as orações dos santos aqui na terra. Então, resumindo, gente, é solos Cristos? É solos Cristos. Mas o Cristo não é só cabeça, é cabeça e corpo. É o Cristo totus, como nós lemos no parágrafo 795 do Catecismo. E nós somos enviados, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Nós somos enviados por Cristo para sermos arautos dessa boa nova. E nós somos convidados por Cristo a participarmos da sua paixão, a sermos um holocausto vivo em favor das nações, em favor daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. E nesse sentido, nós também somos mediadores com M minúsculo, e não temos problema nenhum de dizer que os santos podem sim rezar por nós, porque eles estão face a face diante de Deus, muito vivo, muito mais vivo que eu e você, aliás, e elevando a Deus as nossas orações. E o nosso quarto sola é o sola Escritura, somente a Escritura. E qual que é o espantalho? Nós, protestantes, acreditamos somente na Bíblia. Já vocês, católicos, vocês acreditam em tradições humanas. Vocês têm o magistério, vocês têm a tradição, e por isso vocês têm muitos erros, né? Até alguém fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Eu não vou achar, porque a pessoa fez essa pergunta lá atrás, mas a pergunta era a seguinte: se Paulo diz uma coisa e o magistério da igreja diz outra, eu tenho que acreditar em quem? E a grande pergunta é, campeão, quem disse que Paulo e a tradição da igreja estão em contradição? Você, né? Foi você que disse isso. A sua interpretação te disse isso. Então, a gente vai explorar esse ponto. Por quê, gente? Qual que é o erro protestante aqui? Eu vou citar uma frase novamente de Melanchthon, tá? A frase de Melanchthon é o seguinte: o princípio formal da reforma é a suprema autoridade das Escrituras. Esse é o erro protestante, dizer que a Bíblia é ela tem uma suficiência formal. Esse é um erro. Eu lembro quando a minha conversão se tornou pública, um amigo meu falou assim: Eduardo, você não crê mais na suficiência das Escrituras? Eu falei, creio na suficiência material. Ele, não, você tem que crer na suficiência formal. Não. Suficiência formal não existe, e eu vou provar. Nós, católicos, cremos na suficiência material das Escrituras. A Bíblia, ela é materialmente suficiente para qualquer dogma. Qualquer dogma da Igreja Católica encontra a sua matéria nas Escrituras Sagradas, tá? Agora, por que não o princípio formal, a suficiência formal? Porque é simplesmente impossível, tá? Primeiro, deixa eu então ir para o catecismo para mostrar o caráter
incomparável da Bíblia. Como que eu, católico, posso dizer sola Escritura? Pelo caráter incomparável da Bíblia. O que a Santa Igreja fala sobre a Bíblia, ela não fala sobre nenhum outro escrito. Parágrafo 104 do Catecismo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é de fato, palavra de Deus. A Santa Igreja não fala isso de nenhum outro escrito. Parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E tudo que está registrado sob a inspiração do Espírito Santo. Parágrafo 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros das Escrituras ensinam fielmente e sem erro, olha aqui a inerrância, a verdade de Deus em vista de nossa salvação. O que eu citei aqui está no Catecismo, gente. Eu posso dizer sola Escritura nesse sentido. A Santa Igreja não fala isso de nenhum outro livro. E eu quero citar para os nossos telespectadores um texto de São João da Cruz. São João da Cruz. Agora eu vou passar vergonha, gente. Vou ter que pôr o óculos para ler. O Catecismo tem as letras maiores e não precisei. Mas vamos que vamos, faz parte. Olha só o que São João da Cruz escreve sobre as Sagradas Escrituras no seu livro Subida do Monte Carmelo. Deus já nos disse tudo ao dar-nos seu Filho. Por esta razão, qualquer pessoa que agora peça ou deseje qualquer tipo de visão ou revelação, não estaria apenas sendo um tolo, mas estaria falhando com Deus, ao tirar o seu olhar de Cristo, mas desejar algo novo. Que coisa fantástica, né? Quem pede, São João da Cruz, quem pede qualquer nova revelação a Deus, está não apenas sendo um tolo, mas está falhando com Deus, porque está tirando os seus olhos de Cristo. Isso é ensinamento da Santa Igreja. E alguém pode dizer assim, não, Eduardo, mas a Santa Igreja diz que a tradição está em pé de igualdade com a Escritura. Sim, mas vamos entender que tradição é essa? Porque eu tenho certeza que se você entender que tradição é essa, você não vai ter problema nenhum em assentir a essa verdade. Eu vou citar aqui a seção 3, o capítulo 21 da seção 3 do Concílio Vaticano I, tá? Capítulo 21, eu estou dando aqui, gente, o CEP, o número da rua e o nome da rua e o número da casa. Capítulo 21, seção 3, Concílio Vaticano I. Olha só o que diz. A revelação sobrenatural, de acordo com a fé da Igreja Universal declarada pelo Santo Concílio de Trento, está contida. Onde que está contida a revelação sobrenatural? Vamos lá. Nos escritos sagrados e na tradição não escrita. Ah, tá vendo, Eduardo? Tá vendo? A revelação, então, não está só na Bíblia, está na tradição não escrita. Deixa eu continuar o texto. Recebida pelos apóstolos da própria boca de Cristo e transmitida de mão a mão pelos apóstolos sob a inspiração do Espírito Santo até chegar a nós. Queridos, quando a Bíblia diz que a revelação se encontra na tradição, quando a Bíblia não, quando a igreja diz que a revelação se encontra na tradição, ela é bem específica, a tradição que os apóstolos ouviram da boca de Cristo e transmitiram para nós. E aí, eu preciso crer nisso,
Porque se eu não creio nisso, eu vou crer que a igreja que Jesus estabeleceu desapareceu quando São João, que foi o último apóstolo a morrer, morreu. E eu tenho certeza que você não tem problema nenhum em crer que aquilo que Jesus falou para os seus apóstolos, mas não foi registrado em livro, porque nem tudo que Jesus falou foi registrado. Isso está na Bíblia. Evangelho de São João. Se eu fosse registrar tudo aquilo que Jesus fez e falou, eu não ia ter papel no mundo para caber. Então, estava abrindo essa passagem agora. Ah, fantástico, olha aí. Então, nem tudo que Jesus fez e falou foi registrado, mas a tradição foi aquilo que Jesus falou para os seus apóstolos, e os seus apóstolos falou para os seus discípulos e novos bispos que eles ordenaram. E tem um versículo que os protestantes gostam muito, que é quando Jesus fala para os fariseus: vocês substituem o ensino de Deus por tradições humanas, e aplica isso à Igreja Católica. Isso aí é eu vou falar? É complicado isso, né, gente? Eu ia falar desonestidade, mas não vou falar, não. É complicado isso, porque Jesus está falando as tradições de homens. Está falando para os fariseus. O que está lá em 2 Tessalonicenses 2,15? Olha que interessante. Se você nunca leu, você vai ler pela primeira vez esse versículo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, a gente vê muito claro que a tradição... O que é tradição, gente? Aquilo que é transmitido. A tradição é uma realidade bíblica. É uma realidade desde sempre. A própria Bíblia é fruto da tradição, porque na composição do cânon foi necessário recorrer àquilo que foi transmitido. A formação do cânon, como é que eu posso dizer? O encerramento do cânon, lógico, né? O cânon se encerrou, o registro escrito no primeiro século, mas a compilação do cânon foi 3 séculos para frente. Então, a gente acha assim, né, que Deus mandou uma lista com os 27 livros do Novo Testamento. Não. Deus usou a sua santa igreja para dizer qual livro era inspirado por Deus e escritura e qual livro não era inspirado por Deus. Tem gente que acha que isso foi fácil. Não foi fácil. Tinha gente que queria que constasse na Bíblia a carta de Clemente aos Coríntios. E talvez não tivesse problema nenhum, porque é uma carta do primeiro século. E tinha gente que queria que não constasse na Bíblia Apocalipse, Hebreus. Tinha gente que queria colocar mais livros, como os gnósticos queriam colocar aqueles evangelhos apócrifos. Tinha gente que queria colocar menos livros, como os marcionitas, que só queria colocar Lucas, Atos e as cartas de Paulo. Então não pensa que foi fácil. Foi uma luta de séculos para compilar o cânon. E na Bíblia não está escrito quais são os livros que tem que estar na Bíblia. A gente precisou da autoridade da Santa Igreja Católica para nos dizer qual livro é canônico e qual livro não é canônico. Então é muito fácil, depois de 13 séculos, 12 séculos, você falar assim, sola a Escritura. Tá, a Escritura que a gente escreveu e compilou, joia, obrigado pela homenagem. Porque se alguém pegar um livro meu e falar que só esse livro é joia, eu vou ficar muito feliz. Além disso, gente, o sola escritura... Bom, vocês entenderam que eu concordo com o sola escritura católico, né? A Santa Igreja não fala do que ela fala da Bíblia de nenhum outro livro. Mas o sola escritura protestante, gente, não se sustenta. Absolutamente, com todo carinho, com todo respeito, não se sustenta. Primeiro que ele não é lógico. Como que a igreja sobreviveu antes da redação? Porque Jesus não subiu aos céus e deixou o livro com os apóstolos, deixou o Novo Testamento. O Novo Testamento foi surgindo num contexto pastoral das dioceses que foram estabelecidas. Então não é lógico, porque a igreja sobreviveu e expandiu antes do cânon da redação do cânon se encerrar, e se expandiu muito antes do cânon ser compilado. Tá? A primeira coisa é isso. Segundo, o sola escritura, segundo compreendem os protestantes, não é bíblico, porque em lugar nenhum a Bíblia fala que é só a Bíblia. Você não vai achar sola escritura. Eu perguntei para um amigo meu, pastor
calvinista, teólogo brilhante. Eu perguntei para ele onde a Bíblia fala que é sola escritura. Aí ele citou 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu falei, não, está falando que toda a escritura é inspirada por Deus. Eu quero saber onde fala que é só a escritura. Ele, não, Eduardo, só a escritura é algo que a gente presume. Eu falei, então é tradição de homens. Será? É. Né? Então, só a escritura não está na Bíblia. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Uma outra coisa que prova que o sola escritura não é bíblico, gente, está na Bíblia. Agora eu vou provar que o sola escritura não é bíblico. Está na Bíblia. Atos 8:31. A gente vê um oficial da rainha da Etiópia, Candace, um etíope, que tinha ido a Jerusalém adorar, e ele está voltando para casa, lendo o profeta Isaías. E aí, se eu não me engano, foi o diácono Filipe, acho que foi, o diácono Filipe, corre até ele e pergunta, entendes o que lês? E ele responde, como entenderei se alguém não me explicar? Deixa eu citar o versículo certinho. Atos 8:31. Gente, esse Logos é uma benção. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E a partir do versículo que o oficial da Etiópia estava lendo, a gente lê aí Atos 8:32 e seguintes, ele deixa, Filipe explica para aquele moço que a Bíblia se refere a Jesus Cristo e ele se rende. Então a própria Bíblia diz que nós precisamos de alguém para nos explicar as Escrituras, né? Tô terminando só a Escritura, tá, gente? Mas esse tema é muito, muito, muito importante. Outra coisa, então eu já falei aqui, ó, só a Escritura, conforme ensinado pelos protestantes, não é lógico, não é bíblico, não funciona. Por que não funciona? Porque pode falar o que quiser. A minha igreja é só Escritura, a sua igreja é tradição e magistério. Mentira! Toda denominação tem a sua tradição, toda denominação tem o seu magistério, e não venha me dizer que não tem. Toda denominação tem. Tem os seus documentos de fé, tem os seus... as suas nuances teológicas, e a prova que o sola escritura não funciona é que a gente tem uma miríade de crenças em assuntos fundamentais. Em assuntos fundamentais. Alguém pode dizer assim, não, Eduardo, a Igreja Católica também tem católico que crê na predestinação e tem católico que não crê na predestinação. Amigo, esse é um tema que a Santa Mãe Igreja deixou em aberto. E falou assim, vocês aí se virem, estudem aí o que vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. Mas a Santa Mãe Igreja não fala isso sobre, por exemplo, a Eucaristia, o batismo, a salvação. Que eu quero dizer o seguinte, existe uma miríade de crença, né, em assuntos periféricos, em assuntos centrais. Uma igreja diz que você deve batizar criança, outra diz que não deve batizar criança. Um dos dois está muito errado. Um dos dois está performando ou um teatro ao batizar criança, ou está negando uma bênção muito grande para a criança. Isso é muito sério. Uma igreja vai dizer que a Santa Ceia, Cristo está presente espiritualmente, o outro vai dizer que não, que a Santa Ceia não passa de um memorial. Uma igreja vai dizer que você pode ordenar mulheres para o ofício pastoral, outras vão dizer que você não pode ordenar mulheres para o ofício pastoral. E eu vou parar por aqui, porque se eu for falando as diferenças entre as denominações, eu vou ficar até amanhã. A grande questão é que o sola escritura não funciona, não funciona. O sola escritura é aquilo que eu acho que a escritura está dizendo. Muito cuidado com isso. E se você crê que a escritura é um livro inspirado, você precisa de um magistério inspirado. Você precisa de um magistério inspirado. E por fim, gente, uma questão muito séria sobre o sola escritura está lá em Hebreus capítulo 1. Os 2 primeiros versículos de Hebreus. Hebreus 1.
versículos 1 e 2. Olha só que interessante. Epístola de sabe-se lá quem aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, ou seja, né, antigamente Deus falava pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, o autor de Hebreus diz que Deus falava antigamente pelos profetas, mas agora Deus nos fala pelo seu próprio Filho. Ele não fala assim, Deus nos fala agora pela Bíblia. Não, ele fala assim, Deus nos fala agora pelo seu Filho. A palavra encarnada de Deus. E como que esse falar do Filho chega até nós? Jesus nos deixou uma Bíblia? Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Se a Bíblia me diz que Deus nos fala agora por meio do seu Filho, e o seu Filho me diz que quem ouve a igreja, ouve ele, por que eu tenho que fazer essa dissociação entre Cristo e igreja? Perceba, quando eu digo que Cristo não nos deixou uma Bíblia, eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o papel da Bíblia, pelo amor de Deus. Tá? Eu já li para vocês, a Bíblia é inerrante, é infalível, é inspirada, mas a grande questão é que você precisa colocar a Bíblia no lugar próprio dela. Jesus não deixou a Bíblia, Jesus deixou a igreja, e essa igreja, guiada e inspirada pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo, nos deixou a Bíblia. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Eu falei para vocês, eu estava viajando de férias, entrei numa igreja católica e no altar tinha em letras garrafais, só lhe deu glória. Só Deus deve ser glorificado. Então, vamos lá, eu fiz isso com todos os outros 4 solas, né? Se você chegou depois, eu estabeleço o sola, eu falo qual que é o espantalho, eu falo qual que é o erro protestante e qual que é a perspectiva católica, mas isso vai ser bem rapidinho. Qual que é o espantalho aqui? Vocês não adoram somente a Deus. Vocês não glorificam somente a Deus. Vocês adoram os santos, vocês adoram imagens, vocês adoram Nossa Senhora. Eu acho que a gente já apontou isso, né, Lucas? A diferença entre latria e idolia, a diferença entre louvor e adoração. Então, assim, não é verdade que católico adora a imagem, não é verdade que católico, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Adora santos, adora Nossa Senhora. Mas qual que é o erro do protestantismo aqui? O erro do protestantismo provém de uma corrente filosófica da Idade Média tardia, que compreendia que para que Deus fosse soberano e exaltado, o homem tinha que ser aniquilado, o homem tinha que ser exterminado, o homem tinha que ser deletado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Bom, primeiro vamos para a Bíblia, então. Eu vou citar 2 versículos aqui. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E 1 Pedro 4,11. Eu acho muito legal 1 Pedro 4,11, né? É a primeira encíclica papal da história. 1 Pedro 4,11. Protestante não gostou, né, da piada, mas não tem problema não. Primeira epístola, a primeira encíclica papal da história, 1 Pedro 4,11. Olha só que interessante. São Pedro está falando sobre os dons, né? Então ele fala, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supra. Então ele está falando como que a gente deve servir no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Então, a gente não tem problema
nenhum com isso. Nenhum. Porém, e aqui eu vou ser bem rápido e conciso. Quando você louva a obra de um artista, você não diminui o artista. Entendeu? Se você louva um quadro que um artista pintou, você não está diminuindo o artista que o pintou. De modo que quando você louva a Deus, por exemplo, né, ou louva Nossa Senhora, você está louvando a obra-prima de Deus. E Deus não se sente diminuído com isso. Eu encerro com a seguinte ilustração. Vamos supor que você está com uma doença terrível, você está com um problema na coluna, você não consegue ficar em pé direito, uma dor muito grande, e você vai no médico. E o médico te receita alguns remédios e fala assim, olha, esses remédios vão tirar a sua dor. Mas se você não fizer caminhada diariamente, essa dor não vai embora. O médico entendeu a sua dor e te deu o tratamento. E você segue o tratamento. E você tem a sua dor sanada. Porque você caminhou diariamente, segundo o médico mandou. Alguém dizer assim, poxa, parabéns, porque você seguiu a orientação do médico, você caminhou diariamente. Isso diminui o médico? Isso diminui o médico? Não, de forma nenhuma. Você fez o que o médico mandou. De modo que nós fomos criados para a maior glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. O propósito da nossa existência só será cumprido se nós chegarmos ao céu e lá glorificarmos a Deus eternamente. Isso só se cumprirá se começarmos a fazer isso agora. Mas dizer que toda a glória pertence só a Deus não significa dizer que o homem tem que ser aniquilado. Pelo contrário, o artista não é diminuído quando suas obras são louvadas. Que Deus abençoe vocês,